Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa e, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nós, com este terceiro domingo, iniciamos a 3ª semana da Quaresma. Ou seja, nós já fizemos um longo percurso espiritual até chegarmos aqui. De modo que nós já estamos no meio deste sagrado tempo. É tempo também de podermos reviver tudo aquilo que nós já fizemos, as nossas práticas espirituais, as nossas iniciativas pessoais para nos aproximarmos de Deus, as nossas experiências de fé que Deus foi suscitando neste tempo quaresmal. Ao ponto também de podermos reviver, já no primeiro domingo e no domingo passado, no segundo domingo, aquilo que Deus foi falando ao nosso coração e que se completa também com o Evangelho de hoje. Vocês vão se recordar que no primeiro domingo, Deus nos conduziu até o deserto para podermos fazer a experiência com Cristo de buscarmos a vitória sobre as tentações. De modo que isso deve ser uma constância em nossa vida e em todos os dias deste tempo quaresmal, lutarmos para podermos ser perseverantes diante das observâncias quaresmais.
a oração, o jejum e a caridade. E também, no segundo domingo, nosso Senhor Jesus Cristo nos levou ao Monte Tabor para podermos fazer a experiência de ficarmos com Ele, contemplarmos a sua glória e descermos para continuarmos a nossa missão evangelizadora. O Papa Francisco, mencionando este evangelho, ele disse que é impossível subirmos o monte e não descermos. É muito egoísmo querer somente, já aqui, contemplar somente a glória. Mas é necessário podermos fazer a experiência também de cruz que nos conduzirá até o Cristo ressuscitado na Páscoa. Fazer com que os outros irmãos que caminham conosco também possam, aqui nesta terra, buscar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo com muita alegria. E hoje, de modo muito sublime, a liturgia da palavra nos encaminha por 3 sinais. O primeiro sinal nós escutamos na primeira leitura. Deus, Ele se autodeclara, não somos nós que o declaramos por primeiro, é Ele que faz isso, como o nosso único Deus. E isso, irmãos, é muito forte, é muito significativo. Não foi o padre, não foi nenhum de vocês que saíram dizendo que Deus é o nosso Deus. Foi o próprio Deus que disse isso a cada um de nós. E diz constantemente na nossa caminhada de fé: eu sou o teu Deus. Eu te livrei da escravidão. Eu te tiro do pecado. Eu te trago para os meus braços. Eu te conduzo pelo oceano das minhas misericórdias. Eu quero que você se aproxime de mim. Eu sou o amor da sua vida. Deus fala isso ao povo para que assim o povo perceba que longe de Deus é mais fácil se perder neste caminho. Depois Deus ele vai dizendo ainda de uma forma bem significativa que o Filho de Deus, aquele que ele declara como seu, não deve ter outro Deus. Nós não podemos buscar outras práticas para preencher a nossa fé. Nós não devemos buscar nas superstições, nas ideologias, nas práticas orientais, nas práticas religiosas africanas, experiências que nos preencham, porque Deus é o único capaz de preencher a nossa alma. É Ele que também nos diz isso. Não farás para vós imagens de outros deuses. Não cultuará outros senhores. Aqui a palavra de Deus não está se referindo às imagens que nós temos dos santos, da Virgem Maria, dos anjos. Inclusive, essa passagem bíblica é muito utilizada para isso, para poder dizer que os católicos adoram outros deuses. Não, as imagens são representações daqueles que foram importantes para nós. O que Deus está condenando aqui são as práticas supersticiosas que colocam outros deuses, outras realidades acima dele. Os santos, nós temos a clareza que não estão acima de Deus, mas eles estão em favor de Deus. São subordinados de Deus com um ofício de nos inspirar e também de nos conduzir mais perto do Pai. E aí, este sinal da lei de Deus, que nos é dado como o primeiro caminho para podermos perceber como Deus fala ao nosso coração neste terceiro domingo, é por meio da Torá. O que é a Torá? São os ensinamentos de Deus, são as instruções que Deus dá ao seu povo, conhecido por nós como os 10 mandamentos. Aqui, de modo bem resumido, foi sendo colocado
estes mandamentos. Só que no desdobramento deste livro do Êxodo, vai ter com mais profundidade os 10 mandamentos para que o povo pudesse compreender os mistérios de Deus. E aqui vale destacar o mandamento de poder guardar o sábado. O sábado, no Antigo Testamento, na lei antiga, era um preceito para todos os judeus. Nós, católicos, não guardamos o sábado. Nós guardamos o domingo. Por quê, padre? Porque o domingo é o dia da ressurreição. É o dia que Cristo venceu a morte, como eu coloquei no início dessa celebração. Então, os cristãos não devem guardar os sábados. Os judeus até hoje guardam o sábado. Nós guardamos o domingo. E como guardar o domingo? Às vezes isso também passa de forma muito confusa em nossas mentes. Pensamos que guardar o domingo é não fazer nada. É não poder ir em uma chácara, é não poder fazer um almoço com a família, é não poder fazer algum trabalho, alguma atividade leve. Não é isso. Guardar o domingo é participar da missa. Todo aquele que participa da missa cumpre o preceito de guardar o domingo. Não é à toa que aquele que não participa incorre em pecado mortal, porque não foi capaz de guardar a lei de Deus. Quando nós nos referimos aos pecados mortais, estão todos alinhados com os 10 mandamentos. De modo que você, depois de cumprir o preceito de participar da missa, você pode fazer tudo isso que eu falei para vocês. É certo que nós não podemos extrapolar. Se trabalhamos de segunda a sábado, de segunda a sexta, por que trabalhar no mesmo ritmo no domingo? É tempo de estar com a família, é tempo de estar com aqueles que amamos, é uma oportunidade de podermos nos aproximar mais de Deus, inclusive em nossas casas, rezando com aqueles que estão conosco. Então, o primeiro sinal é esse, a lei de Deus, que não é um fardo, que não é uma realidade que nos impede de irmos ali ou acolá, mas é uma realidade que nos instrui para podermos caminhar nas veredas de Deus. Inclusive, o salmista deixa muito claro isso, que a lei do Senhor, ela é um conforto para a nossa alma, que os preceitos, as leis, é uma alegria ao nosso coração. Aquele que vive a lei somente pela lei, ele corre um grande risco de se tornar um radical. E nós somos capazes de ver isso mundo afora. Tantas pessoas que levam a lei ao pé da letra, que são capazes, inclusive, de tirar a vida de outras pessoas. A lei é um instrumento de salvação para cada um de nós. O segundo sinal nos é dado por São Paulo na carta aos Coríntios, que é a cruz de nosso Senhor. Paulo vai dizer que a cruz, ela é um escândalo para os judeus, para os pagãos. Ela é uma loucura para os gregos. Por que isso? Porque nenhum desses povos acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus acreditavam e até hoje acreditam em Deus Pai. Não acreditam na pessoa do Filho que veio para redimir a humanidade. Os gregos daquela época queriam dar resoluções para tudo somente por meio da razão. Por isso não acreditavam em uma realidade espiritual, transcendental, mas queriam ver tudo somente pelo plano da matéria. E Jesus Cristo é muito mais do que uma matéria. E depois os próprios pagãos, que viviam a sua vida de qualquer forma. Paulo exorta a comunidade de Corinto a se voltar para esta imagem do Cristo crucificado. Do Cristo que é vida plena para cada um de nós. Não podemos, irmãos, chegar
ao Cristo glorioso se não passarmos antes pelo Cristo crucificado. É preciso compreender os mistérios da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali está contido uma parte significativa da nossa caminhada de fé, do amor que Deus expressa por cada um de nós. Assim Paulo revela também, assim como revelou ao coração daquele povo, que nós precisamos amar Cristo crucificado, que nós precisamos reconhecer que este Deus é o mesmo Deus que lá no Êxodo disse que é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. E por fim, o terceiro sinal, que é o sinal do próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo no Evangelho age de uma forma diferente de grande parte dos textos dos Evangelhos. Nós sempre costumamos ver Cristo como aquele que estava pregando, aquele que estava expulsando os demônios, ou até mesmo aquele que estava fazendo muitas curas. E hoje nós ouvimos e podemos imaginar também uma face de Cristo um tanto mais radical, um tanto mais dura no bom sentido da palavra. Cristo ele chega no templo, que é o espaço sagrado dos judeus, e ali havia somente comércio. Ninguém rezava naquele lugar. E ele, incomodado, porque ali é a casa do seu pai, ele começa a expulsar todos aqueles que estavam ali vendendo coisas. Mas o que é mais precioso neste texto é como Cristo ele dialoga com os fariseus. Ele começa a dizer para os fariseus que eles devem destruir o templo, porque ele reconstruirá o templo em 3 dias. Cristo aqui não falava do templo físico, mas ele falava, como o próprio texto deixa claro, do seu corpo. O terceiro sinal para nós é a ressurreição. Cristo é a vida plena para cada um de nós. No seu corpo, nós encontramos alento para a nossa alma. Nós encontramos força para vivermos a nossa fé. E, sobretudo, levarmos com coragem este tempo da Quaresma para podermos vivenciar os sinais de Deus para a nossa vocação. O templo, ele é importante, mas o corpo de Cristo, corpo esse que também nós temos a oportunidade de receber em toda a Eucaristia, é o dom mais precioso que nós podemos ter. Espalhado por este mundo, a igreja celebra o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja evidencia e nos dá, das pequenas igrejas até as grandes catedrais, o mesmo corpo. O corpo glorioso de Cristo ressuscitado, que nos oferece uma vida nova. Vamos pedir ao Senhor Deus, nesta Eucaristia, por meio destes 3 sinais, a lei, a cruz e a ressurreição, uma vivência plena da nossa fé. Quero convidá-los a fechar os olhos por um instante. Nas alegrias da Páscoa que se aproxima, peçamos ao Senhor Deus que nos dê força e perseverança para podermos continuar com os nossos propósitos e os nossos objetivos para esta Quaresma. Que a nossa vida possa ser reconfigurada neste tempo para podermos ser criaturas novas. E assim louvarmos e bendizermos a Deus, porque Ele é o nosso único Senhor. Que a sua misericórdia possa nos alcançar e nos impulsionar a vivermos uma vida humilde e simples, assim como Cristo fez. Que não haja espaço em nossos corações
para o rancor, para a divisão e para a maldade. Isso porque somos filhos da luz e não filhos das trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado.